A doutora Jane Goodall, antropóloga e etologista, especializada em primatas, passou anos estudando esses animais em seu ambiente natural, numa reserva na Tanzânia. Ela admirava o comportamento benevolente dos chimpanzés. Como são nossos parentes próximos, por pertencerem à família dos Hominidea, a doutora Jane via neles a prova de que éramos, no fundo, seres bondosos e gentis. Em 1971, a pesquisadora publicou um livro em que defendia que os chimpanzés eram a prova de que nós, seres humanos, vivíamos antigamente em paz e harmonia, conectados com a natureza, e de que a guerra não era algo natural, mas uma detestável invenção do homem racional. Trata-se de uma tese similar à do Bom Selvagem de Rousseau, segundo a qual o ser humano era originalmente bom, mas foi corrompido pela civilização e pela noção de propriedade. Contudo, apenas 3 anos após a publicação do livro, houve uma reviravolta que chocou a doutora Jane. A população do grupo de chimpanzés que pesquisava aumentou com o nascimento de novos filhotes. Com isso, tornou-se mais difícil conseguir comida para todos. Ela começou a notar uma sutil mudança no comportamento deles. Pareciam mais hostis e inquietos. Em certo momento, e sem razão aparente, o grupo de chimpanzés dividiu-se em 2 tribos. A maior permaneceu no antigo território, enquanto a menor se embrenhou na floresta. De início, a relação entre ambas as tribos era pacífica, cada um no seu território, sem problemas. Mas, em algumas semanas, os membros do grupo maior, sem qualquer motivo, passaram a fazer incursões para atacar e matar os seus antigos amigos. As investidas eram impiedosas e brutais. Os agressores cercavam os outros chimpanzés quando estavam mais indefesos e quebravam seus ossos, rasgavam sua carne com os dentes e, se não os matavam de imediato, deixavam-nos aleijados para morrer vagarosamente. As principais vítimas eram outros machos, só que em um dos ataques, uma fêmea idosa foi trucidada. No final, a tribo menor foi praticamente dizimada. A doutora Jane ficou horrorizada. Seus amados chimpanzés, nossos parentes próximos, mostraram-se brutais. Posteriormente, ficou comprovado que os chimpanzés machos até mesmo costumavam atacar filhotes separados das mães e praticar canibalismo com suas jovens vítimas. Mas também existe um tipo de primata que, diferente dos chimpanzés, parecem não ter propensão à violência. São os bonobos. Atualmente, os chimpanzés são reconhecidos como animais muito violentos. Os bonobos, por sua vez, ficaram famosos entre os cientistas por terem uma índole totalmente pacífica. Diversamente dos seus primos, os bonobos nunca praticam atos letais uns contra os outros, e são raríssimos os casos de agressão. Sempre calmos, os bonobos são conhecidos entre os pesquisadores como os macacos hippies. Herbívoros, a organização de seu grupo é sempre matriarcal, enquanto os chimpanzés são patriarcais. Se um bonobo eventualmente tenta agredir uma fêmea, é repreendido por todo o grupo e passa um tempo de castigo. Outra diferença em relação aos chimpanzés é o tempo e a energia que os bonobos gastam em determinada atividade, o sexo. Sem exagero, eles passam o dia inteiro transando. Bonobos despendem grande parte de seu tempo livre com o sexo, em todo tipo de combinação de idade e de gênero entre os parceiros. Na verdade, os bonobos são os únicos primatas que, como os seres humanos, fazem sexo um de frente para o outro, podendo olhar-se diretamente nos olhos durante a cópula. E os pesquisadores constataram que os intercursos sexuais não são apenas uma forma de prazer para os bonobos, mas também uma forma de fortalecer a coesão e a solidariedade entre os membros do grupo, e também uma forma de conciliar conflitos entre membros do grupo. Quando se fala em psicopatas, a imagem que vem à mente da maioria das pessoas é a de um assassino em série. O que pouca gente sabe é que há mais psicopatas entre nós do que nós imaginamos. Estima-se que 1% da população mundial pode ser considerada psicopata, e a grande maioria não está presa nem cometendo crimes, mas eles estão aí à solta e são um perigo, uma bomba prestes a explodir. Os psicopatas não sentem emoções. Eles não sentem empatia como uma pessoa normal sente. Eles não sentem amor como uma pessoa normal sente. Por isso,
é mais provável que eles enfiem uma faca numa pessoa para conseguir o que querem, porque eles simplesmente não ligam para pessoa alguma. Os psicopatas podem cantar uma música, mas eles não reagem à melodia dela. A melodia é sentida apenas por pessoas normais que interagem de forma normal com a música. Eles podem até dançar, mas estarão apenas imitando o que todos fazem. Eles não sentem a música de verdade. Ela não os toca, não os emociona, não os alegra ou entristece. Para eles é somente som. Não sentem culpa, são impulsivos e manipuladores. Eles não sentem medo e se irritam com facilidade. O cargo mais ocupado por psicopatas é o de diretor executivo. Psicopatas não gritam, não alteram o tom de voz numa discussão, costumam falar calmamente e nunca se exaltam. Psicopatas que matam o fazem pela sensação de dopamina que sentem ao matar alguém. Há algum defeito no cérebro deles que faz com que o ato de matar alguém os dê mais prazer que qualquer droga. Por isso, sempre repetem os atos brutais. É como um vício para eles. O único jeito de os parar é os encarcerando ou condenando-os à morte. Depois do fim da Segunda Guerra, o mundo descobriu as atrocidades cometidas pelos alemães. Muitos dos que depois foram julgados em tribunais internacionais alegaram que estavam apenas cumprindo ordens. Alguém fazer o mal a outra pessoa apenas por estar seguindo ordens não parece muito justificável. Mas será que isso é possível? Será que alguém é capaz de ignorar o sofrimento do outro, esquecer seus valores pessoais e praticar o mal se estiver seguindo ordens? Para descobrir isso, o psicólogo americano Stanley Milgram fez uma experiência científica conhecida como experiência de Milgram. A ideia era simples. Uma pessoa seria o chefe que daria ordens a um professor para aplicar choques em alunos. Ele convocava voluntários e os ordenava em dupla. Um deles seria o professor e o outro o aluno. O professor teria que citar várias palavras para o aluno memorizar. Toda vez que o aluno errava ou se esquecia, o voluntário que estava fazendo o papel de professor aplicava um choque como punição. E tinha um monitor que seria a figura da autoridade ou chefe, que ficava estimulando o voluntário, que estava fazendo o papel de professor, a continuar seguindo as regras estabelecidas no experimento. 65% das pessoas continuam aplicando choques e aumentando a voltagem dos choques até a voltagem letal de 450 volts. And you increase the shock one step on each error. É claro que o outro, que estava fazendo o papel de aluno, não estava levando choques. Na realidade, o voluntário que aplicava os choques era enganado com gravações de gritos de dor. Mas mesmo acreditando que eram gritos reais de uma pessoa presa a uma cadeira elétrica e levando choques, as pessoas continuavam aplicando os choques. A conclusão é que quando você coloca uma pessoa na posição de obediência, comandada por uma figura da autoridade, ela simplesmente elimina toda e qualquer responsabilidade sobre seus atos. Então ela é capaz de fazer as piores atrocidades possíveis. Porque se algo der errado ou alguém morrer, ela considera que a culpa não é dela, e sim da pessoa que a fez cumprir aquela ordem, ou seja, a autoridade. Você já queimou seu dedo no fogão? Ou encostou por alguns segundos seu braço numa panela quente? Dói bastante, não? Mas já pensou em ter seu corpo inteiro queimado? Em 17 de dezembro de 1961, no Gran Circo Americano em Niterói, um funcionário do circo que havia sido demitido decidiu se vingar. Ele contratou 2 sujeitos para colocarem gasolina e fogo na lona do circo. 503 pessoas morreram queimadas, 70% eram crianças. Recentemente, uma dentista foi queimada viva porque durante um assalto, o bandido ficou irritado porque ela tinha apenas R$30. No Rio, constantemente criminosos colocam fogo em ônibus e muitas vezes não esperam nem as pessoas saírem do veículo. Algumas pessoas são completamente indiferentes ao sofrimento alheio. Outras, porém, sentem prazer em ver os outros sofrer. Mas de onde vem a maldade humana?
Se você tivesse a chance de colocar um punhado de insetos inofensivos dentro de uma máquina trituradora, iria gostar da experiência? E que tal assustar um desconhecido com um barulho alto e insuportável? Esses são alguns dos testes realizados pelo psicólogo Delroy Paulus na tentativa de entender as personalidades nefastas que andam por aí. Ele basicamente queria responder a uma pergunta que muitos de nós já fizemos: por que algumas pessoas têm prazer em serem cruéis? Não aquelas classificadas como psicopatas ou condenadas por crimes violentos, mas especificamente os que praticam bullying nas escolas, os trolls da internet e até membros da sociedade tidos como respeitáveis, como políticos e policiais. Para o psicólogo, a coisa é muito mais complexa do que simplesmente dividir as pessoas entre bons e maus. Para ele, existe uma taxonomia para os diferentes tipos de maldades encontradas no dia a dia. Primeiramente, o psicólogo começou a se interessar pelos narcisistas, aqueles indivíduos egoístas e vaidosos que atacam os outros para defender a sua própria autoestima. No decorrer da pesquisa, um aluno de Leroy, chamado Kevin Williams, sugeriu que eles investigassem se essas tendências ao egocentrismo estavam ligadas a duas outras características: o maquiavelismo, uma manipulação fria, e a psicopatia, uma insensibilidade aguda e indiferença ao sofrimento dos outros. Juntos, eles descobriram que os três traços eram bastante independentes, apesar de às vezes coincidirem, formando o que eles chamaram de tríade do mal. O que mais surpreendeu Delroy durante o estudo foi a honestidade dos voluntários nos testes. Ele percebeu que os participantes que concordavam com frases como "gosto de provocar pessoas vulneráveis" ou "não é uma boa ideia me contarem segredos", geralmente se abriam sem pudor e tinham passado por alguma experiência de bullying na adolescência ou na vida adulta. Tais pessoas também apresentaram uma tendência maior a serem infiéis a seus parceiros e a trapacear em exames. O psicólogo percebeu que essas características não apareciam em um primeiro contato frente a frente com o voluntário. Essas pessoas estão lidando com a sociedade cotidianamente, por isso elas têm autocontrole suficiente para não se meterem em confusão. Mas uma coisa ou outra em seu comportamento acaba chamando a atenção, afirmou Delroy. Quando Delroy começou a examinar a fundo essas mentes macabras, outras perguntas foram surgindo. Por exemplo, será que as pessoas nascem malvadas? Estudos que comparam gêmeos idênticos e não idênticos sugerem que existe um componente genético relativamente grande para o narcisismo e a psicopatia, enquanto o maquiavelismo parece ser mais influenciado pelo ambiente. Mas o fato de herdarmos alguns desses traços não nos isenta de responsabilidade. Não acredito que uma pessoa nasça com genes de psicopata e que nada possa ser feito para que isso não se desenvolva, afirma Mina Lyons, da Universidade de Liverpool, na Grã-Bretanha. Lyons e sua equipe descobriram ainda que indivíduos notívagos tendem a apresentar mais características ligadas à maldade. Eles se arriscam mais, são mais manipulativos e tendem a explorar as outras pessoas. Isso pode fazer sentido se pensarmos na evolução humana. Talvez as pessoas com uma personalidade hermética tinham mais chances de roubar e ter relações ilícitas enquanto os demais dormiam. Então acabaram evoluindo para serem criaturas da noite. Recentemente, Delroy começou a examinar mais profundamente as partes mais sombrias da psique humana. Preparamos questionários com perguntas mais extremas e descobrimos que alguns voluntários facilmente admitiam já ter causado dor a outras pessoas apenas por prazer. Conta. Para ele, essa tendência não é apenas um mero reflexo do narcisismo, da psicopatia ou do maquiavelismo, mas sim uma subespécie de maldade, a qual deu o nome de sadismo cotidiano. No início desse vídeo, você viu o experimento de Milgram com choques. De modo similar, o psicólogo Delroy criou o triturador de insetos, para entender se aquilo se tratava de um comportamento verdadeiro. Sem que os participantes soubessem, a máquina foi adaptada para dar aos insetos uma saída, mas ainda assim produzia sons arrepiantes que imitavam o ruído dos animais sendo esmagados. Algumas pessoas eram tão sensíveis que se recusavam a participar da experiência, enquanto outras demonstraram ter prazer na tarefa. Esses indivíduos foram os que marcaram mais pontos no meu questionário sobre sadismo cotidiano, afirma Delroy. Delroy acredita que esse comportamento é semelhante ao dos chamados trolls da internet,
Eles são a versão online do sadista cotidiano, porque passam um bom tempo procurando pessoas para atacar. Uma pesquisa anônima, com indivíduos que deixam comentários com teor de trollagem na rede, concluiu que eles são os que mais marcam pontos nos testes de personalidade cruel e têm o prazer como sua principal motivação. Os estudos de Delroy chamaram a atenção da polícia e de agências militares, que querem trabalhar com ele para investigar porque algumas pessoas abusam de suas posições. A preocupação dessas forças é de que alguns indivíduos escolham empregos junto a elas por acreditarem que terão um mandado para infligir dor em outros, explica o psicólogo. Se for assim, poderiam ser criados testes que filtrariam e eliminariam candidatos com uma personalidade mais sombria. Delroy também está animado com os resultados de novas pesquisas sobre maquiavelismo moral ou narcisismo comunitário. Pessoas com algumas características macabras, mas que as usam para algo positivo. Ele lembra que pessoas com essa personalidade, em geral, têm mais iniciativa e autoconfiança para realizar o que desejam. Até Madre Teresa de Calcutá tinha um lado mais frio, diz o psicólogo. Afinal, você não vai ajudar o mundo ficando bonzinho em casa. Não é muito fácil identificar uma pessoa mal intencionada ou com características de um psicopata, porque psicopatas em geral são bastante inteligentes e usam toda a sua inteligência para praticar o mal. Nesse caso, qualquer um pode ser vítima. Uma dica para identificar pessoas assim é bem simples. Desconfie de pessoas que você mal conhece e que vão logo te contando tudo da vida delas. Em geral, contam histórias sofridas e tristes. Ninguém normal e com boas intenções age assim. O intuito dessas pessoas é te sensibilizar para então te atacar. Você pode reparar que após ganhar a tua confiança, ela aos pouquinhos começa a colocar as garras de fora. É tudo um grande teatro, cujo objetivo é causar algum mal a você. Em geral, alguns fazem isso para te tomar dinheiro. Desconfie de histórias elaboradas demais. Quem tem caráter não se faz de vítima, não se lamenta. Outra dica é observar pessoas que defendem pessoas erradas. Quem o faz, em geral, o faz porque se identifica com o criminoso. Se preocupar com direitos humanos de criminosos é apenas uma forma chique de dizer estou me lixando para as pessoas. Às vezes, rimos quando uma pessoa leva uma topada. A pessoa caiu e nem dá tempo de nos preocupar se ela está bem ou não, e o riso vem de forma espontânea. Isso é observado desde bem pequenos. Se um pai se queima sem querer e grita, o filho cai na gargalhada. Não significa que sejamos maus desde pequenos, mas isso é uma reação natural. O que quebra a monotonia ou foge do padrão normal é interpretado pelo nosso cérebro algumas vezes como algo engraçado. A vida nos ensina que quem é bonzinho demais é feito de bobo. Mas o ser humano é bom ou mal por natureza? A resposta a essa pergunta tão antiga como o homem moldou todas as instituições políticas e econômicas atuais e a forma como elas nos governam. O filósofo inglês Thomas Hobbes entendia que o homem é naturalmente egoísta. Para ele, sem o Estado forte que limite as pretensões individuais, haveria uma guerra de todos contra todos. Suas teorias justificaram o absolutismo dos reis europeus e, posteriormente, todas as formas de autoritarismo e totalitarismo. Mas as ideias atenuadas de Hobbes, de certa forma, também inspiram nações democráticas que creem no papel de um governo forte para definir os rumos de uma sociedade. Já para John Locke, um outro pensador inglês, o ser humano tem uma índole boa e tenderia a viver sem conflitos sociais. O Estado, segundo ele, deveria apenas garantir a paz, punindo aqueles que transgredissem a lei natural da harmonia entre os homens. Esse pensamento fundou o liberalismo, do qual resultaram as democracias modernas. O ser humano em geral tem uma essência boa, mas mesmo pessoas boas, sob certas circunstâncias, são capazes de praticar o mal. Como você seria se ninguém estivesse olhando? Ou se suas ações não fossem punidas? De certa forma, o bem e o mal vivem dentro de nós. Mas como nada é por acaso, talvez até a maldade tenha sua importância.
pois como disse o escritor Gary Tillery, quantas melhoras nesse mundo foram alcançadas por indivíduos calculistas agindo em seu próprio interesse, e quantas melhoras foram alcançadas por pessoas idealistas agindo para um bem maior. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.